Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, historiador e advogado criminalista. Como eu disse no primeiro vídeo nosso, exatamente sobre história, nosso trabalho voltou a existir realmente com a remontagem desse nosso podcast e dessa nossa plataforma, esse nosso canal, de também falarmos de questões até mesmo políticas no Brasil, mas enveredando principalmente pela questão da história, a atualidade, que eu trabalho há 4 décadas em sala de aula, historiador, professor Samarques, e mas também, com certeza, nós vamos fazer vídeos de vez em quando sobre política, exatamente abrangendo vários assuntos no Brasil, de atualidade no caso, em termos políticos, mas principalmente voltado também para essa área de história, de atualidade até direito penal, né? Sou criminólogo, sou especialista em criminologia e também tenho bastante conhecimento na área de mineração no Brasil. Trabalhei na Lumar, na Vale, trabalhei em grandes empresas realmente com pesquisa mineral no Brasil. E a gente está aqui realmente para contribuir. Vou produzir também vídeo de idade antiga, de idade média, de idade moderna, idade contemporânea e também de concurso público, resolvendo questões de direito penal, comentando questões, resolvendo questões, fazendo aqueles velhos resumões para concurso e também de atualidade, porque os concursos hoje geralmente eles estão também abrangendo questões regionais. E aproveitando desse nicho aí nos concursos públicos, inclusive aqui da nossa terra, no Maranhão, é que a gente vai buscar contribuir ao máximo com todos aqueles que buscam galgar uma posição em termos de estabilidade de concurso público em si. Mas vamos lá. Pessoal, eu sou professor de direito penal. Trabalho realmente com multidões há muito tempo, como professor de história, de atualidade, de serviço público, enfim. Direito penal, como eu já disse, regimento de tribunais. Mas tem várias situações que têm incomodado bastante. Eu costumo realmente fazer vídeos falando desses assuntos em redes sociais. Como é o caso, por exemplo, uma situação que tem me deixado estarrecido, essa denúncia feita por vários jornalistas, capitaneados que foram, iniciados que foram, norteados que foram, exatamente pela uma jornalista de nome Malu Gaspar, que muitos canais estão chamando até com brincadeira de Malu Gasparzinho. Gasparzinho foi um desenho um fantasma, né? Portanto, é uma coisa base em mito. Mito não é mentira, mito é um axioma, é aquilo que você acredita que não necessariamente seja mentira. Mas diante do que está acontecendo em relação a esse assunto que fora iniciado por essa jornalista Malu Gaspar, que eu fui pesquisar e vi realmente que ela tem uma relação muito estreita com o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, realmente é bastante melindrosa a aproximação que ela tem com esse cidadão, exatamente pelo que nós já soubemos dentro daquilo que foi a Operação Lava Jato no Brasil. Estarrecedor. Eu trabalhei, por exemplo, na Polícia Civil durante 3 décadas e muitas coisas ali em termos de busca de corpo probatório é realmente de causar estarrecimento diante das arbitrariedades nessas buscas de provas que eles fizeram nessa Operação Lava Jato. E eu vi que realmente essa jornalista Malu Gaspar, ela é um tanto destemperada e, por que não dizer, irresponsável naquilo que ela, como eu já vi várias matérias, ela ouve e que não ouve, né? Com H, exatamente porque a volatilidade, o caráter etéreo do que ela fala, realmente é uma situação extremamente delicada para quem ocupa uma posição tão importante na República Brasileira como é o ministro Alexandre de Moraes. Vejam só, quando da invasão dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Corte Máxima do Judiciário Brasileiro, depois que passou aquela loucura toda, que foi frustrada aquela invasão, com aqueles centenas de brasileiros sendo presos por destruir os prédios públicos, claramente tentando um golpe de Estado, sob influência, com certeza, do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro,
que permitiu inclusive essas aglomerações em frente a quartéis do Exército Brasileiro durante meses, e que a gente sabe que são áreas de segurança nacional que não podem ter ocupação, nem muito menos manifestações, e que a gente sabe perfeitamente que se fosse, por exemplo, um movimento do MST da vida, não teria durado nem 24 horas. Então ele foi sim o responsável diretamente ou indiretamente dessa invasão aos prédios públicos, aos prédios das estruturas maiores de poder do país, e que por pouco a gente não deparou com golpe. E é interessante porque logo depois nós sabemos que a primeira-dama do país, a senhora Janja, esposa do senhor presidente da República, ela teria dito a Lula que era para Lula não assinar nenhuma ordem para que as Forças Armadas assumissem ali o controle daquela situação. Porque ela percebeu realmente que entregando o poder para os militares numa lei, numa GLO, da garantia da lei e da ordem que é prevista na Constituição, o risco seria muito grande deles tomarem o poder definitivamente. E que a gente sabe perfeitamente que além dessa atitude, dessa verbalização por parte da primeira-dama, mas a gente sabe perfeitamente que isso foi uma estratégia muito inteligente para que nós não milindrássemos essa tomada de poder pelos militares, o que seria muito difícil eles devolverem a posteriori. Valendo ressaltar também que o presidente Lula deveria sim reconhecer o que o comandante do Exército, Freire Gomes, e mais o comandante da Força Aérea Brasileira, o tenente brigadeiro, que realmente não aceitaram esse desvario do presidente Jair Bolsonaro em ter que aceitar o rompimento da ordem institucional. Não aceitaram rasgar a nossa Constituição, a exemplo do que fizeram em 1964. Onde a gente sabe perfeitamente, como disse o ministro Flávio Dino, quando do julgamento da tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal, que golpe mata. De tal maneira que se aquele golpe tivesse dado certo, com certeza o povo brasileiro jamais iria aceitar, mais uma vez, ter que ouvir cala a boca, de ter que ouvir, saber de toque de recolher, de ter que ter suspensão de habeas corpus e, quiçá, até mesmo pena de morte por aqueles que eles poderiam chamar de subversivos, como aconteceu a partir do AI-5, em 1968, que vigorou até o início da década de 70. Portanto, graças a Deus, e também pelo bom senso da responsabilidade institucional do tenente brigadeiro comandante da aeronáutica, do senhor general de exército, general 4 estrelas, comandante do Exército Brasileiro, da primeira-dama Janja, que não deixou Lula assinar uma GLO geral, e também, posteriormente, pela atuação do presidente Lula e, finalmente, do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes hoje não é um dos homens mais entre os 25 pessoas mais respeitadas no mundo, realmente não seria tão respeitado pela mídia internacional se verdadeiramente ele não tivesse agido com firmeza, com tenacidade, como braço forte pela garantia do Estado Democrático de Direito. Então, por pouco, como diz na gíria, nós batemos na trave de não enveredarmos em um estado de exceção, onde muita gente, à altura do campeonato, estaria desaparecida realmente, teria sido assassinada, torturada e ter os seus direitos fundamentais, direito à vida, à liberdade, à propriedade e à liberdade, cerceados por um regime de exceção que por pouco não foi instalado no Brasil. A gente sabe que nós não estamos, portanto, até hoje, na Guerra Fria, portanto, não teria o apoio internacional das grandes potências capitalistas, a exemplo dos Estados Unidos, mas que seria uma situação extremamente arriscada, sim, e que com certeza provocaria um derramamento de sangue sem precedente. E agora o que a gente depara? Muito bem, Tony Garcia, um ex-deputado estadual que foi preso por Sérgio Moro, denunciou o ex-juiz federal Sérgio Moro dizendo que ele teria feito a famosa festa da cueca. O que teria sido essa festa da cueca?
teria sido organizada uma festa, um apartamento de luxo, e lá, segundo a mídia, segundo o ex-deputado Tony Garcia, teria sido teria tido a participação de muitas altas autoridades do Poder Judiciário, com garotas de programa, garotas profissionais do sexo, e que essas autoridades, festa essa que teria sido oferecida pelo ex-juiz Sérgio Moro, teria sido totalmente filmada com o objetivo de chantagear essas autoridades, homens casados, homens realmente comprometidos e, acima de tudo, autoridades relevantes da República Brasileira, para que eles corroborassem, para que eles ratificassem as decisões do ex-juiz Sérgio Moro, inclusive da sentença contra o presidente da República hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, chantageando essas autoridades para que eles confirmassem a sentença e até a prisão que durou 580 dias do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Se isso realmente for verdade, é execrante. Se isso realmente for verdade, se a Polícia Federal realmente confirmar, assim como o Poder Judiciário, diga-se o STF, será um escândalo sem precedentes. Irá com certeza destruir a vida particular de muitas dessas autoridades e com certeza a prática de um crime. Além de que, segundo a mídia, teria encontrado um despacho também do ex-juiz federal Sérgio Moro, onde ele teria autorizado grampos, não são interceptações telefônicas que são legais por ordem judicial. Grampo é aquilo que é ilegal, grampos ilegais, pois se tratava de escuta telefônica de autoridades com prerrogativa de função. Ou seja, autoridades que somente em crime comum, somente o Superior Tribunal de Justiça, e não um juiz singular, um juiz monocrático da federal, teria essa autoridade para dar tal ordem. Portanto, absolutamente consubstanciado ao abuso de autoridade. E que quando teve toda essa divulgação de ter a Polícia Federal encontrado esse despacho do ex-juiz Sérgio Moro e ter sido tão divulgada a famosa festa da cueca, foi que realmente, para salvar Sérgio Moro, repito, segundo a mídia, a Globo, que fez todo aquele processo, que apoiou todo aquele processo, a lei da Faria Lima de todo o mercado brasileiro, contrária àquela política de fortalecimento do Estado brasileiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante os 2 primeiros mandatos, e a própria presidente Dilma Rousseff, que claramente sofreu golpe, que inclusive depois foi comprovado pelo próprio Tribunal de Contas da União do senhor Michel Temer. Portanto, isso aí como verdadeira cortina de fumaça para tentar dar, digamos assim, uma nuvem e deixar assim a volatilidade dentro dessas denúncias contra o ex-juiz federal Sérgio Moro. Olha, se isso for realmente confirmado pela Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, com certeza o ex-juiz Sérgio Moro estará em péssimo ambiente em termos jurisdicional. Portanto, segundo a mídia, realmente a grande mídia desse país, não Globo, Rede Globo e televisão, evidentemente, a jornalista Malu Gaspar, que muitos, ironicamente, têm chamado Malu Gasparzinho, teria dito que o ministro Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, o Galípolo, exatamente para pedir ajuda no sentido de fazer com que houvesse a viabilização da compra do Banco Master, que estava em maus lençóis em termos de emissão de títulos fantasmas, ou seja, títulos que não tinham qualquer valor diante da situação de ilegalidade de dados falsos financeiros bancários do Banco Master, e que ele teria procurado exatamente o Banco Central para dar aval para a compra do Banco Master por parte do BRB, que é o Banco de Brasília. Ou seja, se isso tiver acontecido realmente, se tivesse acontecido realmente, o ministro Alexandre de Moraes teria agido com a famosa advocacia administrativa, que na esfera criminal em si é um crime que, por exemplo, não dá demissão lá de um servidor público, mas
o ministro do STF, além de ser uma postura que com certeza seria imoral, mas seria uma situação ilegal, no que com certeza seria motivo suficiente para provocar o impeachment do senhor ministro Alexandre de Moraes. Advocacia administrativa. Ora, causa estranheza, apesar de nós sabermos que o escritório em que trabalha a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que pode até não ser moral, mas não há ilegalidade, mesmo com um valor tão alto, mas significa advogar para um banco. Os bancos não contratam pequenos escritórios, os bancos eles contratam grandes escritórios. E esses grandes escritórios geralmente contratam advogados que são profissionais liberais, portanto, independe de que eles sejam casados ou não com juízes, com desembargadores e com ministros superiores dos tribunais, mas são profissionais liberais. Eu sou advogado. Eu trabalhei na Polícia Civil durante 30 anos. Hoje eu sou advogado criminalista. Estudei e treinei para aprender. Estudei, hoje aposentado, estudei bastante e trabalho para soltar. Se eu passar em um concurso público para defensor, independentemente de qualquer caso que bater em minhas mãos, eu como defensor público, eu terei que defender. São profissões distintas. Cada um tem lá a sua fase em termos profissionais, e um defensor público não é um profissional liberal, mas o advogado em si é um profissional liberal. Se a esposa do ministro Alexandre de Moraes trabalha um grande escritório de advocacia, é uma atividade liberal. Ela tem o direito de trabalhar para quem quer que seja. Então, outra coisa, diante desse processo de tentativa de golpe, não seria muita loucura o ministro Alexandre de Moraes ter feito reunião com o presidente da Federação Brasileira de Bancos, o dono do BTG Pactual, que é um banco privado, representante do Itaú, representante do Bradesco e o próprio presidente do Banco Central para tratar da Lei Magnitsky. Tanta gente numa reunião com o senhor ministro, não seria muita loucura se ele advogasse interesse de um banco que estava sob os olhos filigranados, extremamente apurados do Banco Central, cujo presidente teria dito ao ministro: ministro, o Banco Master está prestes a ser executado em termos de intervenção total do Banco Central. Exatamente pelo falseamento de dados a toda a clientela que por acaso confiou e confia o seu dinheiro nas suas carteiras bancárias. Como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal, tão visado, que é o ministro mais visado do STF, é o ministro Alexandre de Moraes? Será que ele seria tão burro em se expor tanto por uma situação tão delicada, ele sendo tão visado, principalmente pela essa relativa aproximação de respeito institucional em ter citado o presidente Lula como o principal responsável, assim como a diplomacia brasileira, em ter conseguido retirar essa arbitrária decisão da Lei Magnitsky, pelo simples motivo dele cumprir com o texto do Código de Processo Penal no Brasil? E aí a jornalista Malu Gaspar diz assim: eu tenho 6 fontes. 6 fontes. Eles teriam tanta coragem realmente de fazer advocacia administrativa diante de um grupo desse que defende a alta cúpula do setor financeiro brasileiro, inclusive daqueles que não querem em nenhuma hipótese a continuidade do poder de Luiz Inácio Lula da Silva nesse país? Será que o ministro teria sido tão estúpido em fazer uma reunião e fazer a defesa de interesses de um banco que a esposa trabalha com um profissional liberal, mesmo com um valor tão gigantesco, mas é trabalhar para um banco, portanto o valor da advocacia não é barato? É muita loucura pensar que isso pode ser verdade. Uma coisa é certa: a calúnia aí, que é imputar fato, é tido como crime na legislação penal brasileira, no artigo 138 do Código Penal brasileiro, imputar calúnia aí é qualificada
porque utiliza as redes sociais. E é decepcionante olhar uma jornalista como Mônica Berger entrar numa onda dessa e replicar a matéria. Responde pelas mesmas penas. Merval Pereira a gente conhece. Sempre foi aliado à Lava Jato. É o homem que defende realmente aquilo que a gente chama de extrema-direita. Aliás, eu não consigo entender hoje a Academia Brasileira de Letras em ter Merval Pereira, que eu não conheço uma grande obra literária desse cidadão, sendo presidida por uma pessoa que transforma a Academia Brasileira de Letras em um antro de política partidária e não de produção intelectual literária. Então é muito estranho ver o senhor Merval Pereira também fazendo parte das fileiras da ABL. Além de que o Merval Pereira falta-lhe um mínimo de conhecimento em termos de direito penal, quando ele disse que o ministro Alexandre de Moraes teria que provar a sua inocência. Não, senhor Merval Pereira. O senhor deve entender um pouquinho de jornalismo, mas direito penal o senhor tem que estudar um pouco mais. O ônus da prova em matéria penal cabe a quem acusa. Portanto, tenha responsabilidade o senhor e a dona Malu Gaspar, que irresponsavelmente, se não mostrar provas, com certeza ela responderá pelo crime de calúnia qualificada e com certeza o ministro Alexandre de Moraes provavelmente não irá acionar civilmente a Rede Globo, que tem dinheiro para pagar uma grande indenização. Mas quiçá ele acione a senhora dentro do seu CPF. Portanto, creio que a senhora entrou em um beco sem saída, porque é muito grave. Como é grave também, como é que esse país se tornou uma nação, realmente um país onde todo santo dia essa turma da extrema-direita insulta o Ministério Público, insulta a polícia judiciária, diga-se Polícia Civil, Polícia Federal, insulta membros do Poder Judiciário. Onde se vislumbra uma situação dessa em um país como a China, em um país como a Coreia, em um país como o Japão. Nesses países orientais, as autoridades são respeitadas. Lá não existe insulto contra autoridades. Todo santo dia a gente vê pessoas insultando o presidente da República, insultando o ministro do Supremo Tribunal Federal, insultando membros do Ministério Público e membros da Polícia Judiciária. Se esses membros das grandes cortes republicanas tivessem que processar civilmente essas pessoas, com certeza todos iriam ficar milionários rapidamente, porque as pessoas não têm a mínima noção do que significa uma queixa-crime junto ao Poder Judiciário, junto à Polícia Judiciária, e consequentemente virá um processo a partir de uma queixa-crime, diga-se calúnia, injúria e difamação, assim como ações indenizatórias, onde realmente a pena que mais dói é a pena do bolso. Todo santo dia perdeu-se o respeito contra nossas instituições. E é interessante, né? O senador Alessandro Vieira, que odeia pessoalmente o ministro, a maior autoridade desse país, que salvou a democracia brasileira, Alexandre de Moraes. Com certeza, Alexandre de Moraes tem o apoio hoje de mais da metade da população brasileira. E vem o senador Alessandro Vieira. Eu não sei como a população do seu estado o elegeu. Um cidadão desse que com certeza não estaria triste se tivesse dado certo um golpe de Estado no Brasil. Uma pessoa dessa que tem raiva, que tem ódio pessoal do ministro Alexandre de Moraes, pregar o seu impeachment. Baseado em qual prova? Já pensou se conseguíssemos a demissão e a cassação de delegados de polícia, de membros do Ministério Público do Poder Judiciário, porque a gente não gosta, que a gente odeia, porque eles aplicam a lei? A vulnerabilidade que viraria esse país em termos institucional seria horrível. Alessandro Vieira, o senhor é uma vergonha, senador. Muito bem. Mônica Bergamo, realmente uma decepção.
É decepcionante também, muita gente ficou com medo de dizer que o Congresso brasileiro é inimigo do povo, mas desde que eu me entendo, eu já passei dos 60, com 4 décadas em sala de aula, eu nunca vi um congresso de qualidade tão péssima no que diz respeito aos interesses do país e interesses da população. Vi agora, recentemente, aprovado na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Olha só, são os parlamentares que apreciam antes de levar para as comissões temáticas, né? A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para ver a constitucionalidade de um projeto de lei apresentado por um deputado da extrema-direita que é pastor protestante, em que ele tenta, passou pela CCJ, então vai à votação na Câmara dos Deputados, tentando se eximir do crime de racismo, tentando se eximir da questão da homofobia durante os ritos religiosos. Como é que uma CCJ da Câmara dos Deputados aprova uma situação dessa? Se fere com a dignidade da pessoa humana. Isso fere frontalmente a Lei Federal 7716 dos crimes de preconceito. Mas mesmo que não existisse a Lei 7716, que versa sobre os crimes de preconceito, seria uma afronta à dignidade da pessoa humana, que é um princípio basilar do nosso ordenamento jurídico. A dignidade da pessoa humana, na declaração, por exemplo, na Conferência de São José da Costa Rica, que é a legitimação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Declaração depois Universal dos Direitos Humanos, a dignidade da pessoa humana, em que o Brasil é signatário de todos os tratados de direitos humanos no mundo, em que o que norteia todas as declarações, todos esses documentos, todos esses acordos que o Brasil é signatário, o norte de tudo isso é a dignidade da pessoa humana. O racismo é imprescritível e inafiançável. O crime de preconceito, a exemplo da homofobia, ser descriminalizado pelo Congresso Nacional é uma afronta em que, com certeza, se passar pela Câmara e pelo Senado, o presidente Lula vai vetar. Se eles derrubarem o veto, o Supremo Tribunal Federal, de absoluta certeza, irá declarar a sua inconstitucionalidade. Além disso, esse Congresso, que a maioria do povo brasileiro chama de inimigo do povo, e que o presidente do Congresso, o senhor Davi Alcolumbre, segundo ele, determinou a Polícia Legislativa investigar, eu não sei que história é essa, se é previsto pela Constituição que só quem só pode investigar é a Comissão Parlamentar de Inquérito, a Polícia Judiciária, o Ministério Público, no artigo 129, se pode mais, pode menos, se eles podem fiscalizar, quem atua de maneira investigativa, que é a Polícia Judiciária, é o controle externo, portanto o STF já decidiu que o Ministério Público também pode investigar, e o processo disciplinar em termos administrativos contra os servidores públicos. Polícia Legislativa investigar o cidadão comum brasileiro? Eu faltei a essa aula de Direito Constitucional, exatamente para buscar quem chama o Congresso brasileiro de inimigo do povo. Mas como não dizer? Vocês votaram a PEC da destruição da natureza. Vocês votaram a questão da dosimetria da pena, que tem que abranger todos os processados e condenados do Brasil, reduzindo esse quanto de cumprimento de progressão de regime, de cumprimento de um sexto. Portanto, em tratando de princípio da isonomia material, que é tratar os iguais na medida de suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades, para reduzir a desigualdade entre os cidadãos e cidadãs brasileiras,
Princípio da isonomia, que diz que todos são iguais perante a lei na medida de suas igualdades. E agora o quê? Vai tratar de maneira diferenciada quem participou de uma tentativa de golpe de Estado? Não, é inconstitucional. Tem que tratar por igual todos os condenados no Brasil, levando-os à progressão de regime com o cumprimento de um sexto da pena. Como é que vocês vão conseguir demonstrar isso ao Supremo Tribunal Federal, que fere o princípio da isonomia material? Eu não consigo entender realmente como é que isso vai vigorar definitivamente. Porque Lula vai vetar e vocês vão derrubar o veto. O Supremo Federal vai silenciar. Isso fere o princípio da isonomia do 5º artigo da Constituição. Além do mais, já passou também na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, o que vai ser a reforma administrativa, vulnerabilizando, portanto, o servidor público com estabilidade concursado, deixando a sua estabilidade à mercê de ele ter que agradar o seu superior hierárquico, o seu chefe na repartição pública. E quem acha isso natural, inclusive policiais, vocês não têm ideia de que nós, policiais, eu sou aposentado, ficaremos vulnerabilizados na avaliação periódica de desempenho ao bel prazer de agradar a chefia superior hierárquica. Eles querem acabar com a progressão, eles querem acabar com a promoção e eles querem deixar também a realização de concurso público diante da opinião daqueles que comandam as repartições públicas. Eles querem acabar com o concurso público. Eles querem que a máquina pública volte realmente a ser controlada pelo querer de cada político nesse país, onde o mérito, a capacidade em passar no concurso público será de segundo plano. Faz parte realmente de uma temática imposta pelos Estados Unidos, que a gente sabe perfeitamente que hoje a CIA, assim como o Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, atuam diuturnamente tramando todas essas manobras junto ao Congresso brasileiro para tentar acabar com a nossa democracia, porque o sonho deles é enveredar-nos definitivamente pelo projeto neoliberal para buscar, para pegar as nossas riquezas, privatizando os nossos principais órgãos, as nossas principais instituições, a exemplo dos Correios, a exemplo da Caixa Econômica Federal, que é o maior banco social do planeta, a exemplo do Banco do Brasil, que financia, por exemplo, a agricultura, e a Caixa Econômica que financia os programas sociais, e finalmente para privatizar a joia da coroa da economia brasileira, que é a Petrobras. Isso é neoliberalismo, isso é privatização, que é o sonho dos Estados Unidos, e com certeza, diante de todas as manobras que o Congresso Nacional Brasileiro faz, hoje contra a presidência da República, contra o presidente Lula, contra a nossa democracia, com certeza nós temos a Central de Inteligência Americana, a CIA, e o Serviço Secreto de Israel, que é o Mossad. Mas é isso, pessoal. Amanhã irei postar um vídeo sobre guerra da Ucrânia, essa questão do vislumbrar realmente de uma paz definitiva nesta guerra aí, acabar com essa guerra entre Ucrânia e a Rússia, e também fazer amanhã um comentário com ironia, exatamente nesse ataque que os Estados Unidos fizeram lá no país mais populoso da África, que é a Nigéria, dizendo que o Estado Islâmico, que é um embrião da Al-Qaeda, a Al-Qaeda que foi treinada, financiada e armada pelos Estados Unidos em 79, 89 no Afeganistão, quando da tentativa de expulsar os soviéticos que invadiram o Afeganistão em 1979, destruíram o gasoduto para retirar gás do Afeganistão, e esse gasoduto era da família Bin Laden, que tem nos Estados Unidos uma subsidiária que é a Carlyle, comandada lá por um cidadão chamado Bad, que serviu à Força Aérea dos Estados Unidos junto com Bush filho. Prejuízo à família Bin Laden, prejuízo à família Bush, que financiou sim a Al-Qaeda. Assistam Fahrenheit 11 de setembro e vejam Osama Bin Laden no deserto no Afeganistão,
com um fuzil Kalashnikov, um AK-47 no peito, diante de uma câmera de televisão, dizendo, ó, em cima de um tanque soviético, um T-34, dizendo, ó, quero aqui agradecer a ajuda dos meus irmãos americanos por nos ajudarem a combater os nossos inimigos vermelhos, que eram as tropas soviéticas. Vejam isso. Assistam Fahrenheit 11 de setembro e vocês vão entender muito da política imperialista dos Estados Unidos. Então, eu vou falar desse ataque. Aliás, se o Estado Islâmico anda matando, que é verdade, milhares de cristãos mundo afora, e os Estados Unidos, segundo os Estados Unidos, disseram que atacaram. Mentira, é petróleo, diamante e ouro que tem ali na Nigéria. Né? A Nigéria é um país super populoso. Por que eles não atacam então Israel, que mata cristãos e muçulmanos desde 1948 na região da Palestina, e agora mirar a Cisjordânia, da antiga Jordânia, mirar a faixa de Gaza, mira o sul do Líbano e o sul da Síria? Por que não ataca? Israel mata, desde 1948, nós cristãos, humilhando, destruindo casa, assassinando, torturando. Então é um momento, né? Os Estados Unidos reagirem para defender nós cristãos na Terra Santa. Pessoal, muito obrigado. Curtam, comentem, compartilhem. É muito importante a sua participação. Eu reiniciei esse canal e realmente eu espero que vocês possam me ajudar nesse sentido de fazer curtidas, de comentário, de compartilharem, e podem fazer uma boa, não sendo ofensa pessoal, não sendo ofensa na forma de injúria, de insulto, a gente debate. Eu sou um homem que gosto muito de debater. Aliás, desculpa que eu nunca uso esse tipo de linguagem. É um recado para o deputado federal Paulo Bilinski. Paulo Bilinski, eu tive o desprazer de ser apresentado ao Senhor na Península da Ponta da Areia há uns 4 anos, mais ou menos, por um ex-aluno. Eu tive o desprazer de ser apresentado para o Senhor. Não sei o que o Senhor veio fazer aqui no Maranhão, quando esse ex-aluno me apresentou para o Senhor. O Senhor é o responsável, é o inconsequente. Infelizmente, o Maranhão não é uma bosta. Bosta, infelizmente, é o motivo da sua existência. Que o Senhor é inútil até para a Polícia Civil. Senhor, eu tenho vergonha de dizer que eu sou aposentado da Polícia Civil, que o Senhor é um delegado de polícia. Aliás, o Senhor participou de um podcast, um debate político, o uniforme da Polícia Civil de São Paulo, que dizem que é a melhor polícia do Brasil. Aqui no Maranhão, não se faz debate político usando uniforme de polícia, viu? Respeite a Polícia Civil. Mas o senhor sempre foi irresponsável, indisciplinado na Polícia Civil, com vários processos administrativos na Polícia Civil. O senhor é um irresponsável, um idiota, chamando o Maranhão de bosta, dizendo que o Maranhão é desnecessário para a existência da Federação Brasileira. O senhor é tão inútil que nunca nem defendeu algo que pudesse favorecer a sua instituição, a minha instituição, que é a Polícia Civil, no Congresso Nacional. Faça o seguinte, faça um vídeo e mostre uma lei sua. Mostre uma lei de Bolsonaro. Mostre uma lei de Flávio Bolsonaro. Mostre uma lei de Eduardo Bolsonaro, que o senhor geralmente atua como papagaio de pirata, sorrindo tudo quanto é besteira que esse traidor fala na mídia, esse Eduardo Bolsonaro. Se Eduardo Bolsonaro praticasse, se ele fosse no Irã, nos Estados Unidos, qualquer país que não Brasil praticasse esse ato de traição contra o Brasil, a gente sabe muito bem o destino que seria dado a esse irresponsável. Eu não consigo entender como o Congresso Nacional tem políticos de tão baixa qualidade igual a vocês. Procure trabalhar, procure legislar, criem leis que favoreçam o povo e deixe de ser inútil. Procure com a bancada do PL da extrema-direita nesse país buscar leis que possam favorecer a segurança, a saúde e a educação desse país. Vergonhoso, delegado Paulo Bilinski. Pessoal, obrigado, desculpa pelo desabafo. Mas o que esse cidadão tem falado do Maranhão
Seria interessante que ele visitasse aqui o Maranhão hoje em dia e escutasse dos maranhenses o que ele tem que ouvir, se ele é tão metido a bravo assim. Obrigado a todos.